Astrônomos do Sistema de Alerta de Impacto fizeram uma descoberta que pode gerar temor na população. Um novo asteroide, denominado 2024 YR4, pode se chocar contra a Terra, e os cientistas já têm até a data, 22 de dezembro de 2032. O risco de colisão é mínimo, 2,3%, mas vem aumentando. Em 27 de dezembro de 2024, quando foi descoberto, a chance era de 1,2%. O geólogo Álvaro Penteado Crosta, professor do Instituto de Geociências da Unicamp, tranquiliza a população. O docente explica que o risco existe, mas por enquanto as previsões ainda são muito imprecisas. O risco inicial foi calculado em 1%, de chance de colidir com a Terra em 32, e com o passar das semanas depois da descoberta, ele aumentou para 2,3%. Isso, obviamente, preocupa um pouco, mas se a gente analisar o histórico do monitoramento desse tipo de asteroide, nós vamos ver que é sempre assim. No começo, quando eles são descobertos, os parâmetros da órbita ainda não são bem determinados, eles atribuem um certo risco. Isso, com algumas semanas, dias, etc., ele tende a aumentar, porque vão se acumulando informações sobre a órbita, mas com o passar de um tempo maior, isso aí diminui. Então tem uma curva que é mais ou menos assim. Isso já aconteceu com outros asteroides antes. Asteroides são corpos rochosos, que fazem parte aí do nosso sistema solar, e eles são restos da formação do próprio sistema solar. E é um asteroide pequeno, então, para começar a nos tranquilizar, a gente deve dizer que ele é bem pequeno. Ele foi estimado aí, com base no brilho, e essa é uma estimativa muito aproximada, entre 40 e 100 metros de diâmetro. É pequeno, obviamente, se a gente pensar em dimensão em si, mas ele, se chegasse até a Terra, ele poderia, de fato, representar algum risco. Porque rochas desse tamanho, obviamente, na velocidade com que elas chegam na Terra, uma velocidade extremamente elevada, de 16, 17 km por segundo, essa velocidade típica, embora seja freado pela atmosfera da Terra, se ela for grande o suficiente, ela atravessa a atmosfera com velocidade suficiente para provocar algum dano bastante elevado. Foram apontados aí pelas pessoas que estão monitorando algumas possibilidades de locais onde ele poderia se chocar com a Terra. Mas esses cálculos são muito imprecisos nessa altura da coisa. Vamos ter que esperar, de fato, a próxima visita dele aqui perto da Terra, 2028, para ter algo mais preciso. Mas a gente tem que lembrar que a Terra é composta 70% da área por oceanos e 30% por áreas continentais. Então, já daí a gente vê que a chance de chocar com uma área continental, como uma cidade, por exemplo, é muito baixa. Então, a maior probabilidade, se ele viesse a cair, seria no oceano. Agora, o risco é interessante a gente falar também que existe uma escala internacional para estimar esse risco, chamada escala de Torino, e ela vai de 0 a 10. E esse, especificamente, mesmo com os 2,3% de chance de colidir com a Terra, ele está no nível 3, que é um nível bastante baixo. Os corpos sólidos do sistema solar sofrem colisões periódicas ao longo da sua história. Então, a Terra passou por inúmeras colisões desse tipo, a Lua também. Só que a gente olha a Lua e vê uma superfície cheia de crateras de impacto de asteroides, meteoritos. Olha para a Terra e não vê tantos. Vê alguns, mas não tantos. Por quê? Porque a Terra é dinâmica, a superfície da Terra está se modificando todo o tempo, por vários agentes, Se a gente avançar no tempo para mais próximo de nós, existem alguns eventos marcantes de colisão. Em 2013, na Rússia, em Chelyabinsk, que foi uma explosão atmosférica, ou seja, o asteroide não chegou a penetrar a atmosfera, ele explodiu a 20 km de altura. Então, o que chegou na Terra? Primeiro, as ondas de choque decorrentes da explosão, que é muito grande, muito energética, e foi próximo a uma cidade do tamanho de Campinas, cerca de 1,5 milhão de habitantes. O principal efeito foi a quebra de quase todas as vidraças da cidade. O vidro é muito sensível à onda de choque. A hora que vê aquela vibração da onda de choque, as vidraças explodiram,
muita gente ficou ferida por estilhaço de vidro, e aí muitos fragmentos foram recuperados. A gente tem, inclusive, aqui na nossa coleção de meteoritos, um pequeno fragmento desse meteorito de Chelyabinsk. Foram recuperados e estão aí disponíveis, né? Aqui no Brasil, em 1928, aconteceu algo muito semelhante. Só que o registro é escasso, porque foi na Amazônia em 1928. Praticamente não havia gente lá. E existe um mais importante ainda, que também foi na Rússia, por coincidência, que foi Tunguska, em 1908. Onde também uma explosão atmosférica, mas um pouco mais baixa, provavelmente a 15, 12 quilômetros de altura, as ondas da explosão foram mais fortes ainda, destruíram uma grande área de floresta boreal. Bom, aqui no Brasil nós temos também exemplos, né, do efeito da queda de asteroides, mas eles são muito mais antigos. Existem conhecidas no Brasil 9 crateras de impacto meteorítico distribuídas no nosso território. Esse número é um número pequeno pelo tamanho do Brasil, então talvez existam mais que ainda não foram descobertas e estudadas.